Primeira coisa, gente, tipo assim, em relação à prova lá, o que vocês acharam? Alguém tem algum comentário? Como é que foi? Foi Diminuiu o tamanho tranquilo? da resposta, pessoal. Oi? Tô zoando, tô zoando. Eu não entendi o que você falou. Diminuiu um pouco o tamanho da resposta da prova, pessoal. Ah, que isso, gente, já foi pequenininho já, ué. Foi de boas, não foi? Ah, Marcelo, você não gostou que tem que mandar por e-mail, mas rapaz, eu não tenho condições de receber isso no WhatsApp, não. Nossa, não enche meu WhatsApp. E outra, enche, eu vou ficar cheio de pasta aqui no computador. No e-mail, eu tô pretendendo nem baixar essas provas, sabe? Tipo assim, já abrir no próprio e-mail mesmo e responder. Não, não fica perdido, não, cara. Como é que você fica perdido? É só você mandar um e-mail, velho. Vocês precisam acostumar a mexer com e-mail, velho. Vamos lá, gente, começar aqui então, tá? A última aula que vocês tiveram, gente, foi sobre o lazer, né? Que foi semana passada ainda, né? Então, assim, hoje nós vamos falar algumas coisas, vocês vão ver que, de certa forma, né, essa aula aqui é uma sequência, né, da aula sobre lazer, né? Nós vamos falar primeiro aqui da história do esporte, né? E depois nós vamos trazer algumas questões contemporâneas do esporte, tá bom, gente? Tanto o esporte, né, espetáculo que a gente conhece, né? Como também o esporte dentro das aulas de educação física e que a gente pratica aí recreacionalmente, né, na rua, né? Primeiro aqui falar de questões raciais, né? Depois nós vamos tratar de outras questões, né? Questões de gênero, tá bom? Que já é correspondente à aula número 6, né? Essa primeira aqui é a aula número 5. Então vamos lá. Então, primeira coisa, né, gente, é a história do esporte, né? Como que aconteceu o surgimento do esporte da maneira que a gente conhece, né, o esporte hoje. Então, no início do século XIX, o desenvolvimento da sociedade capitalista tornava cada vez mais profunda a divisão do trabalho, né? É, de um lado, né, o proletário, né, os trabalhadores com funções braçais, né, ligadas sempre ao esforço físico, né, e de um outro lado, né, as pessoas poderosas, né, os donos do capital, né, quem mandava mesmo, né, estavam mais envolvidos, né, com atividades intelectuais, né, ligadas, né, à cognição, ligadas à inteligência, né. E essa divisão, ela ajudava, né, na separação das pessoas em classes sociais, não é isso, gente? E isso começou a se agravar um pouco, né, com, com, com o fim da Revolução Francesa, né, quando o capitalismo ficou de vez, né, estabelecido, né, e isso continua a se agravar até hoje, não é isso? Então essa divisão, né, separava as pessoas em classes sociais, né, ou seja, a classe dirigente, né, e os trabalhadores e o proletário. E como que era a relação, gente, das diferentes classes com o esporte? Ela era um pouco diferenciada, tá, gente? E a gente vai ver algumas questões disso, questões em relação a isso. Então, a primeira coisa é que a elite, ela enxergava o esporte apenas mais como uma distração, tá, gente? Como uma forma de distração, né, de relaxamento ali, uma forma de lazer, tá bom? Para os filhos, né, que apenas, entre aspas, né, eles apenas estudavam, não é isso? E eu coloquei esse apenas por quê? Porque essa não era a realidade da classe trabalhadora, uma vez que muitas das crianças trabalhavam também, né? Mas as crianças da elite, elas tinham apenas essa obrigação de estudar. Ao passo que a classe trabalhadora, né, elas tinham no esporte uma ligação com as suas raízes culturais, né? A prática esportiva dessa classe dos trabalhadores, ela era bastante diferente, né? Isso aqui a gente está falando principalmente da Inglaterra, tá, gente? Onde o capitalismo, ele foi mais claro. Ele foi mais claro, assim, era mais forte no início, né? O, eu esqueço quem que é o Sir Igor Black, é o Igor, né? Igor, claro. Falando que os trabalhadores amargaram. Sou eu, professor. Até hoje isso acontece, né? No esporte, né? Então, um filme muito legal em relação a isso aí, que eu não sei se vocês já viram, já é um filme do Adam Sandler. Hoje eu vou falar de alguns filmes aí com vocês aí. Mas esse filme do Adam Sandler é muito legal lá, que é que fala algumas coisas da cultura esportiva dos Estados Unidos também, que ele é no filme o Adam, todo mundo sabe que é Adam Sandler, né, gente? Por favor, alguém fala que sim, por favor.
Sim, professor, sabemos. Sim, é um ator Sim. aí, né? E Um ator, eu acho ele meio bobo, né? Mas é um ator famoso aí. Pois é, e nesse filme aí, ele é um ex-jogador de futebol americano que foi preso. O cara tá na prisão lá. E aí, esse filme passa na tela quente, passa na televisão hoje em dia. Os filmes, quando vão passar na tela quente assim, porque os filmes estão meio caídos, né? Você sabe, né? Com raras exceções. Aí, aí eles arrumam. Você assistiu esse filme que eu tô falando? Você assistiu esses dias, ô Marcelo? Aí eles arrumam. Isso, é isso mesmo. Aí eles arrumam um jogo lá contra os policiais, lá, contra os carcereiros, a galera que trabalhava lá. O filme é legal demais. Aí os prisioneiros, eles vencem lá. É bem legal lá, porque mostra uma divisão, né? Tipo assim, de algo que eu vou falar mais pra frente, eu volto no filme depois aí. Enfim. É, então, assim, a classe trabalhadora, ela via, né, o esporte, né, enxergava, né, e atuava com o esporte, né, como uma ligação com suas raízes culturais, né. E esse esporte praticado pela classe trabalhadora, né, era considerado vulgar pela elite, tá? Que tinha outra prática esportiva e queria impor essa prática esportiva que fosse mais adequada, né, aos costumes criados e valorizados por ela. Então, essa época, gente, como eu já tinha falado com vocês lá sobre o lazer, é a mesma época, né? É o fim da Revolução Francesa e início. Na verdade, não é o início do capitalismo, mas é assim, é quando acabou a Idade Média. Né? Eu falei com vocês que o capitalismo começa quando, né, com o fim da Revolução Francesa, mas na verdade, assim, o capitalismo ele se estabelece de vez, né, com o fim da Revolução Francesa. Né? É um marco, né? O fim da Revolução Francesa marca o fim da Idade Média, não é isso? E, enfim, e aí não tem mais feudalismo, né? E aí o capitalismo ele se encaixa de vez, né? Como sendo a ordem social, socioeconômica vigente, principal. Então, a gente via, né, que a desigualdade, né, era cada vez maior. E da mesma forma, né, que eu falei com vocês das políticas, né, das primeiras políticas de lazer, o esporte, ele também funcionou, gente, como uma ferramenta, né, para frear, né, algumas potenciais fontes de revolta, né, resistências e manifestações político-econômicas, né? Ou seja, que eram aquelas que eram fontes de desestabilização da ordem vigente. Ou seja, se as primeiras políticas de lazer elas serviam para frear, né, os movimentos revolucionários, né, as pessoas revoltadas, os trabalhadores que não estavam satisfeitos com a sua situação, o estabelecimento do esporte ele teve a mesma função e com algumas características diferentes, né? Então, eu lembro que em alguma das aulas passadas, gente, nós discutimos, né, sobre a padronização das regras esportivas, né? Um efeito que isso aí pode ter nas pessoas. Vocês lembram que eu cheguei a falar com vocês? Tipo assim, que o efeito que o fato de as pessoas seguirem muito as regras nos esportes, que eu não estou falando que é essencialmente ruim, nem que é essencialmente bom, mas que pode ter um efeito negativo. Você lembra que eu citei isso? Não precisa falar exatamente o que eu falei, não. Vocês lembram de eu ter falado sobre isso? Em algum momento? Ninguém lembra, gente. Tristeza. O que acontece, gente, com o esporte? Primeiramente, assim, o esporte, gente, esporte é uma coisa que é diferente de atividade física, né? Tipo assim, o esporte é uma forma de atividade física, mas ela tem algumas características adicionais, né? Que isso eu também já comentei com vocês, né? Então, assim, para que uma atividade seja considerada esporte, ela tem que ter duas coisas principais e uma terceira coisa adjacente também, né? Que é mais moderna. Ele tem que ter competição, né? A atividade física que a gente está fazendo tem que ter competição, né? Tipo assim, um lado tem que ganhar do outro, uma pessoa tem que ganhar da outra, né? Segundo, tem que ter regra, né? E a regra tem que ser absoluta, né? Todo mundo tem que seguir a regra. Se alguém fugir à regra, não tem jeito ali de você comparar, né? Porque o esporte serve para comparar, né? Para você ver ali quem que é melhor, né? Quem que é uma disputa de forças, né? O esporte, né? Se a gente for ver. E se não tiver regra, né? Se todo mundo não estiver seguindo a regra direitinho, não tem essa comparação, ela não fica justa, né? E um terceiro fator que é menos importante, né? Para a aula de hoje é a federação. Então, o esporte ele tem que ter federação, né, para ser considerado um esporte. Então, por exemplo, se eu sair ali para a rua ali e for dar uma corrida, isso é um esporte ou uma atividade física, gente? depende se você vai estar com alguma pessoa assim do seu lado.
Eu vou estar sozinho, assim, vou colocar um fonezinho de ouvido lá e vou correr para distrair. Acho que é atividade física, né? Isso, o Igor falou, atividade física, né? Isabela tá falando, o Marcelo falou. É atividade física, né? Por quê? Porque não tem regra, né? Eu vou fazer o que eu quiser, vou estar sozinho, e não tem competição. Não é isso, gente? Então, assim, o esporte, ele tem sempre, né, essa relação com a regra e a relação também com a competição, né? E por que essa questão da regra, ela pode ter uma influência, né, nesse pensamento aí, nessa ideia, né, que eu estou trazendo para vocês, né, de que as pessoas queriam evitar as revoltas, elas queriam, né, deixar as pessoas deixar as pessoas satisfeitas, né, com a ordem social vigente. Pensem numa partida de futebol, gente. Vou dar um exemplo que eu espero que fique mais claro, né, para vocês sobre essa relação. Então, vamos supor aqui, né, nós temos exatamente aqui 24 pessoas aqui, né? Então, nós vamos... Na verdade, tem 23 pessoas, né? Porque eu estou contando por dois porque eu estou apresentando, não é isso? Todo mundo está vendo aqui, ó, 24, né? No caso, 23. Então, nós vamos dividir aqui, ó, 22 para cada lado, né? Uma pessoa vai ser o árbitro, certinho. Nós 23 aqui, vamos jogar uma partida de futebol. Não é isso? Aí tá todo mundo lá disputando, todo mundo se divertindo, todo mundo quer ganhar, né? Sempre com respeito e tudo assim, né? Aí, de repente, gente, tem alguém lá no meio no meio do campo lá, né? Ou então, no meio do campo, não, vamos supor. Alguém cruza a bola um pro outro assim. Aí o engraçadinho vai lá e finge que vai cabecear e mete a mão na bola assim, ó. Pá, joga a bola pra dentro do gol com a mão. Que não vale, obviamente, né, gente? Todo mundo sabe disso, né? Pelo amor de Deus. Então foi lá, a pessoa fez um gol de mão. Não, a pessoa cruzou uma bola na área, né? E no lugar de cabecear, a pessoa não ia alcançar o cabeceio e foi lá e bum, deu uma cortada de vôlei pela mão. Aí o árbitro viu, né? Foi lá, apitou, falou: não foi gol, não foi gol. Imagina se essa pessoa quer peitar o árbitro lá. Fala, não, que maneira não foi mão? O quê? E todo mundo viu que foi mão lá no alto, assim. Como é que não foi mão? Foi mão sim. Não, foi gol e tudo. E pega a bola e quer jogar a bola lá pro meio de campo, quer recomeçar a partida de qualquer jeito ali, desrespeitando o ato, né? Desrespeitando as outras pessoas, né? O cara tá querendo roubar ali, né? Tá querendo ser desonesto ali e tudo mais. O que Porque você acha que ia é corintiano, acontecer? pra você ver. Pois é, tem uns times aí que, né, que a gente sabe que são identificados aí com, né, com o favorecimento, né, da arbitragem. Então, você imagina uma situação dessa. Como é que todo mundo ia ficar, gente? Todo mundo ia ficar meio assim, nem, gente, que chatice, o cara quer avacalhar o negócio. Meu Deus do céu, nossa senhora. Tipo assim, imagina que as pessoas vão lá e forçam muito lá e convence o árbitro lá, o árbitro do jogo. Tipo assim, tá, vai, deixa esse cara chato lá. Não ia gerar, assim, uma sensação, assim, de desânimo, a gente ia ficar, não, velho, que merda, tipo assim, e aí, agora o negócio não é mais justo, os caras vão falar que ganharam aqui, sem ter ganhado, os caras roubaram, que avacalhação, que paia, tipo assim, todo mundo ia ficar olhando pro cara, não, velho, você roubou, né? Tá todo mundo é amigo aqui, todo mundo é da mesma sala, pra que você tá fazendo isso, cara? Pra que vantagem você vai ter, você tá roubando e tudo mais, assim, nossa senhora, não, isso é errado, isso não se faz, não sei o quê. Então, assim, esse sentimento de todo mundo, ele é correto, né, gente? Assim, todo lugar que a gente for fazer alguma coisa tem que ter regra, pelo amor de Deus, véio. Se não tiver regra, vira uma zona mesmo, vira uma várzea, né? Ninguém consegue sobreviver, né, se não tiver regra, né? Mas vocês conseguem perceber que essa situação, né, tipo assim, que o esporte, ele passa a ser um ensinamento de que as pessoas devem seguir as regras e devem respeitar a autoridade, que é o árbitro, não é isso? E que em comum acordo ali, as pessoas que estão jogando, isso vai ficando explícito para todo mundo, né? Tipo assim, eu não tô falando que esse caso aí o cara tinha que roubar mesmo, não. É claro que não. O cara tem que respeitar a regra lá mesmo, bonitinho. Mas, assim, à medida, né, que as pessoas vão jogando, né, isso vai ficando internalizado, né, nas pessoas, gente, elas passam a achar que regra é uma coisa extremamente quadrada, né, que regra é algo que tá ali, pronto, acabou, não importa se é justa, não importa se é injusta, ela tem que ser seguida, né, e a autoridade, no caso, né, nessa metáfora aí que eu tô falando aí, a autoridade, no caso, é o árbitro, né, ela tem que ser respeitada porque ela tá ali, tipo assim, né, de uma forma isenta, né, tipo assim, ela não tá para lado nenhum, ela tá ali só para ver o que é justo, o que não é justo, e se ninguém respeitar ela, o que vai ser, o que vai, né,
não tem mais jeito de jogar, vai ficar tudo avacalhado e tudo. E isso aí, gente, o esporte, assim, repetindo, hein, gente, eu não tô falando que é uma coisa ruim de tudo, não, hein, pelo amor de Deus, porque tudo tem que ter regra e a gente tem que respeitar as autoridades mesmo, né? Mas, assim, se isso ficar, assim, 100% internalizado, né, se isso ficar, assim, se nós formos fazendo essas coisas sem uma reflexão, né, sem pensar se é justo, né, se é certo, né, se as regras que estão sendo estipuladas, elas são certas, elas são justas, né, isso aí vai favorecer quem, gente? Quem já é favorecido, né, quem tá com a bola, quem tá com o poder na mão ali, né, quem já é favorecido pela sociedade, não é isso? Por quê? Porque, de certa maneira, então, gente, vou usar essa expressão, de certa maneira, o esporte, ele vai ensinando isso às pessoas, não é isso? De que as coisas, as regras são estipuladas, né, por alguém de cima que pensou, né, existem as autoridades, né, existe o sistema ali, e o nosso dever ali é seguir o que está estipulado ali e tentar vencer com o melhor que a gente pode ali, mas sem nunca questionar a regra, né, sem nunca tentar, né, pensar em algo melhor e tudo mais. Então, assim, dentro do campo de futebol, eu concordo, tem que ser assim. Quando eu tô jogando com alguém ali que o cara, por exemplo, a bola saiu, o cara fingiu que a bola não saiu, assim, eu tenho vontade de matar a pessoa. Eu fico morrendo de raiva. Eu falo, não, pra que o cara. Por que o cara não é honesto? Por que o cara não é certo? O cara, né? Tipo assim, que coisa chata e tudo ali. Dentro do campo de esporte, tudo bem. Mas e na sociedade, né? E essas pessoas aqui que trabalhavam 16 horas por dia, tinham uma remuneração horrível, né? Péssima, moravam perderam vários direitos, né, que eles tinham, né, anteriormente, foram quase que obrigados, né, a trabalhar nas fábricas e tudo mais, não tinham direito a férias, não tinham direito a nada, né, a nada mesmo, assim, tinha uma vida que era só servia para trabalhar, né, e essas pessoas, né, será que elas têm que seguir a regra também? Ou será que elas têm que questionar a regra? Será que elas têm que lutar, né, por algo melhor? Não é isso? Então, assim, o esporte, né, gente, ele tem esse lado aí negativo, né, gente, que ele pode infiltrar essas coisas, né, internalizar demais, né, mais do que precisa, né, essas situações na cabeça das pessoas e causar uma desmobilização social que só interessa para quem tem dinheiro, né, gente, para quem tem dinheiro e quem tem poder. E isso vale para hoje em dia também. Então, né, gente, essa padronização das práticas esportivas, né, bem como das regras rígidas, né, ela levava, né, a uma desmobilização de resistências, né, resistências sociais, né, organizadas, né, para o desenvolvimento da ideia de que questionar e quebrar regras são atitudes que impedem, né, a organização e a estabilidade social. Então, o esporte era utilizado, né, como forma de ocultamento, né, e mascaramento das lutas sociais. Então, assim, eu dei um exemplo aqui bem específico do esporte, mas tudo aquilo que eu falei do lazer vale também. Tá bom, gente? Então, assim, o esporte era algo, assim, para dar alegria para as pessoas, né? Que era algo para que as pessoas ficassem felizes e as pessoas esquecessem um pouco, né? Tipo assim, a vida ruim que elas tinham, né? Tá bom? E é isso, né? Tudo que eu falei lá pro lazer se enquadra aqui no esporte também, sendo que o esporte tem algumas características a mais do que o lazer. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Dito isso tudo aí? Eu falo demais, não falo, gente. Desculpa aí, gente. Incomoda vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, mesmo que seja eu discordo, ou qualquer coisa, ou pergunta, pode ficar à vontade aí. E assim, dando sequência, né, gente? Mais recentemente, né, o esporte, ele tem sido utilizado também com uso, para uso político, né, de maneira, assim, algumas vezes muito forte, assim, né, que principalmente o futebol, né, porque o futebol é mais popular, né, que as outras práticas, né. Alguém já ouviu falar, ou na aula de história, ou em algum lugar, vocês já viram a relação que a seleção de 70 tinha com o governo na época? O que aconteceu? Que tinha alguma relação? Vocês já viram isso em algum lugar? Ou já ouviram falar e tudo? Não. Eu acho que. Eu não sei. Conta um pouquinho da história aí que eu digo se eu já ouvi, não. Beleza, beleza. É porque eu sempre vejo vídeo dessa história assim de esporte, de futebol, né? Aí eu não tô Uhum. lembrado. Se eu já cheguei a ouvir. Entendi, entendi. Então é o seguinte, gente. Na década de 70, né,
na verdade, no ano de 70, né, o Brasil vivia sob, né, uma Foi a ditadura taça que foi militar. roubada? A taça foi roubada, é isso mesmo. É a taça de 70. Isso, a gente vai falar dela, dessa história um pouquinho aqui. Então, assim, nessa época o Brasil vivia, né, sob o período de ditadura militar, né, que assim como vários outros países, né, da América do Sul, nós vamos citar alguns exemplos aqui para baixo também. Tá bom? E nessa época o presidente era o Médici. Nessa época o presidente era o Médici, né, e ele foi um dos presidentes mais polêmicos aí, né, que é sempre citado aí, né, pelas personalidades artísticas, né, que lutaram contra a ditadura, né, que eventualmente foram exilados, né, o pessoal, ele é sempre a pessoa que é mais citada aí, tá bom? Esse presidente que é o Médici. E aí, gente, nós tínhamos nessa seleção aqui que tinha, assim, um potencial muito grande, assim, de ser campeão, né, a seleção de 70, né, a gente vai ver aqui, para vocês terem ideia, gente, essa seleção tinha 2 jogadores do Cruzeiro, então, assim, vocês veem que tinha bastante qualidade, né, que é que o Piazza, né, o Piazza era zagueiro, era volante no Cruzeiro, mas jogou de zagueiro na Copa do Mundo, né, e esse cidadão aqui, alguém sabe quem que é esse cara aqui que eu tô circulando? Não é da época SUS, né, talvez fique difícil, né, alguém sabe? Calma aí, deixa eu ver. Vou aumentar de novo aqui, ó, Depois da opção. é o que tá no meio aqui, agachado aqui, ó. Ah, sim. Não, esse Alguém cara não sei sabe? quem é, não. Pois é, esse caboclo aqui era o Tostão, tá? Então, aí nós temos aqui pessoas famosas aqui, né, ainda, né? O Carlos Alberto Torres, né, que era o capitão, né, do time. O Piazza, eu já falei aqui, né? Tem alguns outros aqui que eu não tô conhecendo muito, não. Pelé. Esse caboclinho aqui, todo mundo conhece, né? O Pelé, né? O Jairzinho tá aqui. Jairzinho acho que foi artilheiro, salvo engano, né? Tá faltando o Rivelino nessa foto, né? Que era um cara muito famoso da época também. Enfim, gente, o Brasil tinha um timaço, né? O Brasil era o melhor time do mundo, né? E o Brasil, assim, ganhou a final da Copa por, não sei se foi 4-1 ou 4-2. Então vocês pensam, né? O Brasil chega na final da Copa e atropela de maneira incontestável, né? Em teoria, né? O time que seria o segundo melhor time do mundo. Então, assim, o Brasil era o melhor do mundo de forma incontestável e com uma distância enorme para o segundo colocado, né? E tinha e o cara que era o melhor jogador do mundo, né? Que já era um espetáculo, já era, né? O Bambambam Bam Bam mesmo, super famoso, super competente, era brasileiro e era o Pelé, né? Então, o que acontece? Com 17 anos, 3 Copas, né? Não, assim, com 17 anos foi a primeira dele, né? Que foi em 58. Isso. Né? Eu acho que, inclusive, eu acho que eu vou falar algumas coisas sobre isso amanhã, porque amanhã a gente vai falar sobre a história do futebol. Aí eu acho que eu vou trazer algumas coisas para vocês aí, de Esse curiosidade. jogo aí foi contra a Argentina, professor? Você tá falando? Qual jogo? Esse aí que o Brasil ganhou, você disse. Não, assim, essa final que eu tô falando foi contra a Itália. O Brasil ganhou da Itália, né, na final. A Itália é freguesa nossa, né? Nós ganhamos da Itália em 70 e 94 na final. Mas aí, gente, tipo assim, essa época foi feita uma campanha grande, gente, para tentar associar o sucesso da seleção com o sucesso do país de maneira geral, tá bom? Então, assim, foi feita essa musiquinha que todo mundo conhece aqui, Pra Frente Brasil, não sei o que, vamos todos juntos, pra frente Brasil, salve a seleção, de repente é aquela corrente pra frente, blá, 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 e fala um tanto de coisa, né? Essa música aí foi composta, né, por causa da seleção. Então, assim, tentou-se, gente, gerar um clima de que, assim, de que tava tudo bem, entendeu? O Brasil tá arrebentando aí, tipo assim, a sensação, assim, que é importante, claro, né, a sensação de ter orgulho de ser brasileiro, que eu repito, né, é importante, claro, né, mas, assim, a sensação de que tava tudo legal, né, tipo assim, ó, gente, tá vendo, ó, tá dando tudo certo aqui, ó, tá tudo bom, o Brasil tá show de bola, olha aí o que a gente tá fazendo aí, o mundo inteiro tá reconhecendo aí que o Brasil tá nos trilhos certos aí, do sucesso, e tudo mais, viu, gente? Ó, fica calma aí, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo de boa. Então, assim, isso aí serviu para dar uma anestesiada nos ânimos, entendeu? Nós passávamos um período político dos mais complicados da nossa história, né? Muito, muito difícil mesmo aqui, tudo que estava acontecendo, e isso aí serviu, né, para dar uma mascarada, né, em tudo que estava acontecendo, né, se viu como propaganda, né? A pessoa falou, gente, o que vocês estão falando? A gente é o melhor do mundo, o cara mais famoso do mundo aí é brasileiro, olha o sucesso que a gente está fazendo aí, o mundo inteiro respeita a gente, e vocês estão aí reclamando, vocês estão aí falando mal, pelo amor de Deus, gente, vocês são chá demais,
tudo mais. Então, assim, foi, né? Isso aí que eu tô falando, gente, isso aí cai em prova de história, tá, gente? Cai em Enem, isso aí é um trem extremamente, uma coisa, assim, muito famosa, tá? É um ato histórico, assim, bem reconhecido, isso aí. Na minha época lá de estudar história, quando eu estava no ensino médio aí, que vocês estão hoje, eu lembro que eu estudei, que eu vi essas coisas tudo. Então, assim, é isso aí, tá bom? Isso aconteceu. E da mesma forma que aconteceu em 70, aqui no Brasil, né? Que o Brasil foi campeão, em 78 aconteceu na Argentina também, tá bom, gente? Né, o presidente da Argentina na época lá, a Copa do Mundo foi na Argentina, né? A Copa de 78, a Argentina foi campeã, né? E assim, ele tentava, né, associar a imagem do Kempes, né, que era o melhor jogador, com da mesma forma que foi feito com o Pelé, né? Tipo assim, fazer uma associação assim de que a Argentina é o país, nós conseguimos aqui organizar a Copa aqui, que foi bala pra caramba, e a gente venceu e tudo mais, que tá tudo bem, hein, gente? A mesma situação, né? E eu dei dois exemplos aqui que aconteceram na América do Sul com seleções, né, gente? Mas existem algumas situações com clubes de futebol também, tá? Aqui nós vemos exemplos aqui do Pinochet, né? Pinochet foi um general sanguinário, né? Que foi presidente do Chile por muito tempo, matou muitas e muitas pessoas, né? No período dele lá. E ele foi presidente do Colo-Colo, né? Eu não sei se vocês conhecem o Colo-Colo. Colo-Colo é um grande freguês do Cruzeiro também, né? Eu já fui vários jogos do Cruzeiro e Colo-Colo aqui. E é o maior time do Chile, né? O Colo-Colo é o maior time do Chile e o Pinochet foi lá ser presidente do time, né? E isso é bastante comum, tá, gente? O que acontece? Por exemplo, o último presidente da Argentina, sem ser o atual, né? Era o Maurício Macri, né? E o Maurício Macri, assim, como é que o Maurício Macri ficou famoso? Ele ficou famoso porque foi presidente do Boca Juniors, né? E presidente do Boca Juniors, assim, numa época que vocês não tinham nascido ainda, mas assim, o Boca Juniors ganhava de todo mundo, gente. Assim, era a época que eu tinha idade de vocês, assim. E assim, o Boca Juniors, assim, era imbatível. O Boca Juniors, assim, em 5 anos ganhou talvez 3 Libertadores, uma coisa assim, inédita. O Boca Juniors foi campeão mundial, ganhou do Milan, que tinha o Kaká na época lá, né? Que era o melhor jogador do mundo. Assim, o Boca Juniors era assim, um dos maiores times do mundo na época. Assim. O Boca Juniors era muito forte. Tinha o Tevez, que era novinho, tinha trazido tipo assim, pegou o Riquelme, né, no início da carreira, depois trouxe o Riquelme de volta para jogar, o Palermo, o Esqueloto, que hoje é treinador de futebol, tinha, enfim, assim, era um time muito forte, assim. E aí o sucesso, né, o sucesso que o Boca Juniors teve, né, alavancou, né, a carreira do Maurício Macri também, né, que era o presidente do time na época. E aqui aqui em Belo Horizonte, o que acontece? Alguém sabe o nome do prefeito de Belo Horizonte, por curiosidade? Quem que é? É meio difícil saber, né? Mas assim, o prefeito de Belo Horizonte é o Alexandre Calil, tá, gente? E por que o Alexandre Calil é famoso? Porque ele foi presidente do Atlético, aqui no Atlético Mineiro. E assim, o Atlético, eu não vou falar uma coisa que parece que eu tô fazendo uma piadinha, mas eu tô falando muito sério, tá, gente? Tipo assim, o Atlético era um time que não ganhava nada, nada, nada. O Atlético era um time ruim, tipo assim, Era. agora melhorou um pouquinho, né? Mas assim, mas o Atlético era um time chacota. Isso não tô fazendo piada, não. Tipo assim, o Atlético foi campeão brasileiro em 71 e, tipo assim, ficou mais de 40 anos sem ganhar absolutamente nada. Nada mesmo. Tipo assim, ganhava E é campeonato o mineiro, único mas que assim. tem, né? O único brasileiro que tem. Que o quê? Só tem um. Só tem um brasileirão, né? Só tem um brasileiro. Horrível, horrível. Continue assim. Aí, assim, o Atlético era um time horrível, muito ruim, tipo assim, a torcida muito sofrida e tudo mais, né? Que sempre ficava no quase ali, quando ficava no quase, né? Às vezes chegava e era só vice-campeão e tudo mais, a torcida assim com autoestima baixa e blá blá blá, né? Aí, de repente, né, gente? Quando o Calil era presidente, o cara traz o Ronaldinho Gaúcho para jogar no Atlético, né? Foi um negócio muito legal. O Ronaldinho jogou muito bem aqui no Atlético e aí foi campeão da Libertadores, né, gente? Um time que não ganhava nada, que era um time bosta aí no Brasil, né? Tem o Ronaldinho Gaúcho, né? Ou seja, fica famoso, né, mundialmente, né? E ganha a Libertadores, né? Que é a coisa mais legal que tem, né? Que é ganhar a Libertadores. Então, assim, isso significa o quê? Quem que era o presidente na época era o Calil, né? O presidente do Atlético, e o cara virou o rei, né? Tipo assim, o Calil virou, tipo assim, o cara mais querido da metade de Belo Horizonte, né? Corresponde à torcida do Atlético, né? E aí, um belo dia, alguém chegou para ele e falou assim: ô irmão, você tem aí muita popularidade, é famoso e tudo mais assim, você não quer
entrar pro meu partido aqui, não. Aí o cara virou político. Ele tinha uma ideia de ser vereador antes, sabe? Há muito tempo. Aí ele desistiu, não sei se era vereador, deputado, alguma coisa, né, do legislativo. E aí depois que ele não era mais presidente do Atlético, ele foi e resolveu virar prefeito. Né? E é um prefeito muito bom, assim, sabe, gente? Assim, o Calil, assim, o Calil é um cara competente, assim. Eu sou cruzeirense, né? O Calil odeia o Cruzeiro, odeia o Cruzeiro. Vocês virem qualquer entrevista dele, é até engraçado. Eu tô falando do Calil, gente, porque acostumem-se com esse nome, tá? Que o Calil vai ter uma carreira política grandiosa. E o Calil bobear, tipo assim, no mínimo, tipo assim, participar da chapa, né? Tipo assim, ser para ser vice-presidente, assim, ele vai Eu participar voto uma nele, hora. pessoal. Votei nele. O Calil é fera. O Calil é um dos prefeitos. Cruzeirense votando na atleticano. Eu não ligo pra isso, não. Pode até que ele seja competente. O Calil, assim, ele é considerado um dos prefeitos que está lidando melhor com a pandemia, gente. Se vocês procurarem na internet, isso é de opinião geral, né? Que ele, o que tem que fazer aqui, ele tem pulso firme, vai e faz mesmo, né? E só para vocês terem ideia assim, do tamanho da popularidade dele, na reeleição, gente, ele ganhou, né, a reeleição em todas as urnas de Belo Horizonte. Todas as urnas. Não é todas as sessões, todas as escolas, não. É todas as maquininhas que tinham, as milhares de maquininhas que tinham espalhadas em Belo Horizonte, o Calil ganhou em todas. Então, assim, ele é extremamente popular, assim, tem uma linguagem muito do povo, assim, ele vai longe, assim. Eu acho que esse ano que vem ele deve concorrer a governador, eu acho. E vai ganhar, e eu espero que ganhe mesmo. Mas talvez, né, já tem gente falando que ele pode participar de alguma chapa aí para ser vice-prefeito também. Perdão, vice-presidente também. Enfim, gente, são pessoas, né, que foram, né, eu não digo nem que o Calil usou o Atlético, não, porque assim, de repente a pessoa é presidente do time ali e não pensava nisso ainda. Isso aí pode acontecer, né? O cara não tinha ideia de ser prefeito, aí um dia falou, por que não? Pode ter acontecido, né? Eu até acho que foi o caso. Mas tem muita gente que usa o esporte, né? Que usa o esporte para aumentar a sua popularidade e tudo mais. Outro exemplo que a gente tem aqui, né? É o Garcia Mesa, né? Que era outro, né? Ditador lá da Bolívia, né? Que foi presidente do George Wilstermann, né? Que é um dos maiores times, né? Que é um dos times que tem mais torcida, né? Na Bolívia. Tá bom? Então, assim, na verdade, assim, deixa eu só fazer uma inversãozinha aqui, gente, porque depois que eu não mandar a aula lá para vocês, fica mais claro para vocês verem aqui. Então, assim, resumindo, né, gente, tudo que foi falado aqui por enquanto, queria colocar essa frasezinha aqui, né, do Nadal, né, que não é o Nadal, o jogador de tênis, é outra pessoa, né, que diz assim, ó, esporte é saúde, esporte é energia, esporte é integração nacional. Tudo é verdade e tudo é mentira também. Claro que o esporte ajuda na integração nacional. O esporte, assim, esporte tem muita coisa legal, né, gente? Eu gosto pra caramba de esporte. Todo fim de semana eu sento no meu sofazinho ali, dependendo da hora, abro a minha cervejinha ali e fico lá assistindo a minha Premier League, né? Que eu adoro o campeonato inglês, né? Esporte é muito legal mesmo. Aprecio, gosto, jogo, tudo mais. Mas a atenção demasiada, né, aos pés do jogador e do couro da vaca, né? Que ele tá falando da bola aqui, né? Pode gerar a desintegração nacional também, tá bom? Pois o homem se aposenta de ser consciente e ser livre. Então, assim, gente, a reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte, né, nesse primeiro ponto da aula aqui, né, que é a mesma coisa que eu venho falando, assim, tudo que a gente já discutiu até hoje. Sejam críticos com as coisas, tá, gente? Nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% ruim na vida, né, gente? Mas, assim, tentem pensar o que está por trás de todas as coisas, tá, gente? O que é interesse de quem, o que não é interesse de quem, o que a gente. É claro que assim, a gente pode se aproveitar, a gente pode gostar das coisas, né? Mas assim, mas de maneira. Sempre reflitam, né? Sempre reflitam, né? O que está por trás das coisas, ou o que não está por trás das coisas, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, assim, hoje nós estamos numa situação de pandemia, né? O presidente da CBF acabou de dar uma entrevista há poucas horas, aí, não sei quando é que foi assim. Na verdade, não foi entrevista, foi uma reunião que ele teve com os dirigentes dos clubes lá, falando que quer que tenha jogo e pronto, acabou. Vai ter futebol e é isso aí. Os caras não estão nem aí pra nada, não, gente. Entendeu? Tipo assim, não estão nem aí se isso aí vai matar a gente. Eu acho que eu comentei lá nas outras aulas. Não, acho que não. É porque foi na outra turma lá. Tipo assim, vocês podem pensar, mas, pô, tipo assim, o atleta de futebol pegar Covid, tipo assim, os caras não vão morrer, os caras são atletas, né, assim, eles vão se recuperar rápido, são jovens,
né, tem capacidade aeróbica boa e tudo. Pode até ser verdade, mas assim, a verdade, gente, é que, assim, que muitas pessoas têm sequelas graves com Covid, né, gente? Assim, assim, eu não sou atleta, não sou nada, assim, mas assim, eu tive Covid, assim, eu falo com vocês que até hoje eu não consigo fazer minhas atividades normais, não, tá? De esporte, tá? Eu não ando de bicicleta do mesmo jeito que eu ando, eu vou pra academia, assim, eu fico muito mais cansado mesmo, assim, do que eu ficava, não consigo fazer o mesmo treino, assim, assim, existem relatos aí de que isso acontece com os atletas aí também, tá? De futebol. Então, assim, isso quer dizer o quê? Que tá todo mundo em risco ali. Tá todo mundo colocando a carreira em risco, né? E assim, e a gente fala do futebol como se fossem só os 22, né, que estão ali em campo, mas esquece que tem treinador, que tem preparador físico, que tem massagista, né, que tem motorista do ônibus, tem a cozinheira lá do CT, tem assim, as pessoas, né, que estão por trás dos jogadores, são o número de pessoas é muito maior do que só de jogador, né? Tem muita gente por trás ali. E ali tem gente que é obesa, tem gente que é de idade, né? Essas pessoas ali estão todas arriscando, não é isso? Elas estão cada vez mais expostas, né? O jogador vai lá, né? Joga lá, né? Respirando o ar lá de todo mundo, sei lá o que o cara faz à noite e tudo mais lá e vai treinar. O cara não vai ficar de máscara, né? Porque que é difícil, né? Para jogar futebol, né? Mas E o ali. departamento médico do Oi? clube, o departamento médico do clube não pode fazer os exames não de Covid, essas coisas? Pois é, mas assim, mas o negócio, Igor, é que o exame ele não é 100% fidedigno, né? Tipo assim, o exame, assim, você precisa ter alguns dias de sintoma já, né? Então, assim, até que Covid fique detectável, a pessoa está transmitindo. Entendeu? Vocês viram ano passado aí, gente, o Flamengo quase que não teve jogo contra o Palmeiras, ele teve que colocar vários juniores aí, por quê? Porque estava infestado de Covid. Todo mundo tinha Covid no Flamengo. Vocês lembram disso aí, velho? Depois vocês pesquisem aí, Flamengo e Palmeiras. Então, assim, é silencioso, é complicado, sabe? Tipo assim, e tem muita gente morrendo, gente morrendo, massagista morrendo, funcionário de clube morrendo. E a verdade, gente, é que quem tá ganhando dinheiro com isso não tá nem aí, gente. Por quê? Porque o cara tá lá no escritório dele, lá quietinho, entendeu? Ou de casa dele, fazendo as atividades dele lá, ganhando dinheiro, e ele não tá nem aí para que tá acontecendo. Tá bom? Então, assim, a gente tem que ter uma reflexão crítica em cima disso aí também. Os Ok? jogadores, né, têm dinheiro e tal, dá até pra ficar em casa, mas o, os trabalhadores que tem, acho que tem que, não pode parar, né? Isso aí já é outra questão, né, gente? Um dia a gente discute isso aí. Gente, vou encerrar aqui. Alguém quer falar alguma coisa dessa primeira parte aí, né? Que foi da história do esporte, aspectos políticos, assim, que a gente vai começar a lidar outros assuntos aqui. Enquanto eu bebo água aqui, alguém vai pensando aí. Pode falar pelo chat, o que vocês quiserem. Vocês estão muito calados, gente. Hoje já tem 25 pessoas aqui, só eu e o Igor que estamos falando, praticamente. É porque o clima tá chuvoso, pessoal, a galera tá dormindo. Ah, entendi. Então, partindo aqui para a segunda parte aqui, né, gente? Nós vimos alguns aspectos aí sociais, né, alguns aspectos políticos, né, e principalmente a história, né, de algumas épocas passadas, né. Mas a pergunta é, e nos dias de hoje, né, gente? Será que o esporte atual, né, será que ele continua vinculado aos interesses da classe dominante, né? Será que alguns aspectos, será que a gente consegue ver, né, alguns aspectos sociais também, né, no esporte de hoje? E será que dentro da escola, né, será que o esporte é includente ou excludente, né? São algumas coisas que a gente vai discutir de agora, então. Né? Então, eu queria trazer aqui essa foto aqui para vocês, gente. Que eu tirei esse print aqui no domingo, tá? Esse aqui é o Fred, né? O Fred é um jogador de Belo Horizonte, inclusive, né? Ele joga no Manchester United, né? E ele falhou, né? O último fim de semana agora, não sei se foi, acho que foi domingo, talvez tenha sido sábado, mas acho que foi domingo. Manchester United e Leicester, ele falhou, né? Ele entregou um gol lá, deu um passe errado lá, o Manchester tomou um gol, né? E aí, o que acontece? Ele sofreu ataques racistas, né? Eu não sei se foi pelo Twitter, pelo Instagram, se foi alguém perto da casa dele, eu não entrei, não vi muitos detalhes disso, não. E isso aí é algo que acontece a toda hora, né? Principalmente na Europa, né, gente? Assim, enquanto o cara tá lá fazendo gol, tá lá jogando muito assim, tá tudo bem, a gente ama o cara e tudo mais. Mas o cara deu uma falhadinha, jogou mal um pouquinho e tudo, vai lá e infelizmente, né?
sofre ataques raciais, né? E de tudo quanto é tipo também. Então, assim, gente, uma coisa que eu quero discutir hoje com vocês aqui, que uma reflexão, né, que eu quero trazer para vocês também, é a seguinte, gente, que o esporte, ele é algo que a gente pode ver vários defeitos, né, várias coisas ruins da sociedade e coisas boas também, né, gente, dentro do esporte. Por quê? Porque quando a pessoa tá, todo mundo que está envolvido com o esporte, né, seja a pessoa que está ali assistindo o esporte, né, igual a gente está, né, assistindo a Premier League, ou seja, quem está jogando ali no Interclasses, ali, jogando ali contra o pessoal do CBV, né, qualquer situação esportiva, tipo assim, os ânimos estão muito à flor da pele, né, tipo assim, as pessoas estão emocionadas ali, as pessoas estão completamente ligadas no que está acontecendo e tudo, e às vezes, né, às vezes não, e sempre ali, né, vai tender a aparecer o que é mais íntimo das pessoas, né? Então, assim, as pessoas não têm muito filtro para fazer no que elas vão pensar, o que elas vão falar, né? Por quê? Porque elas estão emocionadas, né? Então, isso quer dizer o quê? Que o esporte, ele serve para a gente ver muitos preconceitos, sabe? Muita situação ruim que existe, né? Muitos pensamentos ruins que existem na sociedade. E é por isso, né, gente, que esse tipo de situação, né, de injúrias raciais, situações de gênero, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Por isso que esse tipo de situação ele é discutido na educação física, tá, gente? Por quê? Porque o esporte oportuniza, né? O esporte mostra esses problemas com mais clareza, justamente por ele ser mais acelerado, né? Por ele acontecer assim com as pessoas emocionadas, né? Com os ânimos acirrados, né? Então essas coisas ficam mais evidentes, tá, gente? É por isso que a gente discute essas coisas no esporte, tá bom? Então, assim, eu falei, né, que essa situação que aconteceu com o Fred é muito comum, né? Isso acontece o tempo inteiro, assim, né? Falei da Europa, mas eventualmente acontece, né? Na América do Sul também, né? Alguns anos atrás, assim, o Cruzeiro foi jogar na Bolívia ou no Peru, não sei, não me engano, não me lembro bem assim, e assim, o estádio inteirinho ficou imitando macaco por causa do Tinga, né? O jogador do Cruzeiro. Depois vocês digitam aí no Google aí, Tinga injúria racial. Foi uma coisa horrível, assim, sabe? Então isso aí acontece direto, gente. Isso aí acontece direto e é igual eu tô falando com vocês, né? Ali no momento da emoção, a pessoa mostra quem que ela é, de verdade, né? E aí essas coisas tendem a aparecer mais, né? Então, beleza. Algo que ficou bastante famoso, né, que é recente também, né, é esse movimento aqui, né, do Black Lives Matter, né? E ele foi muito, assim, ele foi acelerado, né, por a situação da morte, né, daquela pessoa nos Estados Unidos, né, no George Floyd. Vocês lembram dessa morte, lembra, gente? Que o policial matou o cara? E aí surgiu quase que uma revolução nos Estados Unidos. Vocês lembram dessa situação no ano passado? Yeah, sim. Lembra ou não lembra disso? Tem que falar, ué. O Igor Vou falar lembra? por Quem todo. mais aí? Marcelo tá falando que lembra. Renata, sim. O Ice, sim. Beleza, então. Então, quando isso aconteceu, gente, isso aconteceu no estado de Wisconsin, né? No que é lá no norte dos Estados Unidos, né? E nessa época, né, a NBA é a liga de basquete, né, dos Estados Unidos, né? Ela já estava na fase de playoff, né? O que é o playoff? O playoff é o mata-mata, né? Tipo assim, você tem a NBA, ela tem uma primeira fase, né, que todo mundo joga contra todo mundo várias vezes, acho que eles jogam 3 vezes contra todo mundo. É enorme a primeira fase, são 81, 82 jogos, não sei, uma coisa dura tempo pra caramba, é jogo pra caramba, até é demais, assim, eu acho. Beleza, aí depois que acaba essa primeira fase, aí o melhor joga contra o oitavo, né? O segundo joga contra o sétimo e por aí vai, né? Que é o que são os playoffs, né? Da NBA. Tem playoff na NBA, na NFL tem playoff também, né? E tudo mais. Essa parte do playoff, ela foi feita toda na Disney, né, gente? Por quê? Porque já tinha começado a pandemia. O que eles fizeram? Eles pegaram todos os times do playoff, os 16 times do playoff, meteram dentro da Disney lá, fizeram uma bolha. Ninguém entra, ninguém sai, acabou. Que dentro não tem corona, o corona não vai entrar aqui e vai ter jogo até o fim aqui, entendeu? Isso que foi feito. E essa época a galera já estava lá na Disney lá, tá? Já estava nessa bolha. E aí aconteceu essa situação, né, com o George Floyd, aquela coisa triste lá, né? E aí o Milwaukee Bucks, né, que é esse time aqui, que é um time de Wisconsin, né, que inclusive é o time que eu torço, né, lá nos Estados Unidos, de basquete, eles boicotaram os jogos. Eles falaram assim, não, a gente não vai jogar. A gente não vai jogar e pronto, acabou, tá? E acho que em respeito ao Milwaukee Bucks, acho que
times de outra rodada lá falam, não, a gente não vai jogar também. Tipo assim, o que tá acontecendo é sério, a gente tem que se mobilizar e isso aí tem que ficar grande aí, as pessoas têm que ouvir o que está acontecendo, isso aí a gente não pode simplesmente entrar em quadra aqui e fingir que está tudo bem, e tudo porque não está tudo bem. As coisas que estão acontecendo, elas são sérias, tá? E essa foi uma decisão histórica, tá, gente? Tipo assim, o americano, ele é muito mais envolvido, né, assim, politicamente, com as causas sociais do que o brasileiro, né, gente? Então, assim, a gente sempre ouve, né, nós vamos falar algumas situações aqui, né, na aula de hoje aqui sobre o envolvimento que o americano tem, principalmente com essas questões raciais, né? E eu preciso ser justo aqui, né? Que o americano faz isso muito mais, porque o racismo lá é 1000 vezes pior do que aqui também, né? O Brasil é um país racista também, mas os Estados Unidos é muito pior do que o Brasil. Tipo assim, os Estados Unidos, assim, até há pouco tempo atrás, né? Tipo assim, na época da juventude dos meus pais, né? Dos seus pais também, né? Dos seus avós, talvez, né? Assim, os Estados Unidos era completamente dividido, tipo assim, tinha banheiro para pessoas negras, banheiro para pessoas brancas, bebedouro para as pessoas brancas, bebedouro para as pessoas negras, elas não se misturavam, tinha ônibus separados, faculdades separadas, né, até hoje eu acho que existem, né, tipo assim, faculdades são mais para pessoas negras, né, que eles preferem ir para lá e tudo. Então, assim, os Estados Unidos é racista mesmo, assim, racista bravo, as coisas acontecem, sabe, tipo assim, é muito separado mesmo, assim, os Estados Unidos é muito pior do que a gente nesse sentido e talvez por isso eles são mais envolvidos nessa pegada aí do que a gente, né? Então, no futebol também, né? Depois que o Fogo nos Americanos, depois que aconteceu essa situação, né? Puxada pelo basquete, né? Do Black Lives Matter, né? Tipo assim, todo mundo começou a fazer esse símbolo aqui, né? De se ajoelhar, que eu vou falar daqui a pouco, né? Que isso aí significa. Né, em todos os jogos do campeonato inglês, né, na hora que acontece o apito, né, inicial para começar o jogo, né, todo mundo se ajoelha nessa posição aqui, inclusive o árbitro também. Tá bom, gente? Esse aqui é o estádio de quem, gente? Quem que joga nesse estádio aqui no Etihad Stadium? City, Manchester City. Manchester City. Exatamente, né? Bem. Teve o jogo também da Liga dos Campeões, né, professor? Do Paris Saint-Germain e o Istambul, né? Ah, que teve a situação lá com o Dembabá? O Dembabá, eu acho, né? Que lá foi fabuloso também. Isso aí acontece toda hora, gente. Vocês lembram lá o Daniel Alves lá jogar uma banana nele, ele até comeu a banana lá e, tipo assim, né? Debochou né, da situação lá, né? E, tipo assim, isso aí acontece toda hora, gente. Toda hora, toda hora. Né? Alguns países mais que os outros, né? Na Ucrânia, na Rússia, isso aí é todo dia que acontece, né? E aí, gente, essa aqui também, né, tipo assim, é a foto desse cara aqui, né, que foi um dos líderes, né? Alguém sabe, por favor, quem? Sem ser o Igor, que o Igor vai saber, que eu tenho certeza. Alguém além do Igor sabe quem? Hã? Eu já ia falar. O Igor eu sei que vai saber, mas alguém mais sabe quem que é esse cara do meio aqui, gente? Que é um dos atletas mais famosos aí da atualidade? Esse aqui é o LeBron James, né, velho? Né, gente? Que é. A Renata falou muito bem, Renata. Esse é o James. O LeBron James, é o King James. Ele, assim, o que acontece, gente? Vocês conhecem, né, o presumo, né, o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Assim, e eles dois, né, gente, assim, eles são considerados, né, eles estão sempre ali disputando ali, na verdade, assim, há quem discuta, né, muita gente discute, né, quem que é melhor, quem que não é, tem uma rivalidade e tudo mais, assim, né? No futebol a gente tem isso. No basquete, não, gente. O basquete é unanimidade. O LeBron James é o melhor jogador do mundo. Tem mais de 10 anos já, tem muito tempo já. O LeBron James é unanimidade, ele é o cara, ele é o bonzão mesmo, assim. Ele é o. Sem nem falar assim, eu não vou falar que ele é o Pelé, porque ele não é o Pelé, né? O Pelé é o Jordan. Tem outro Pelé já na NBA, assim. Mas ele é um cara, assim. Oi? E o Stephen Curry. O Curry é muito bom também, mas o Curry não é o LeBron. Eu até gosto mais de ver o Curry jogar do que o LeBron, mas o LeBron é mais eficiente. É diferente também, né? Eu tenho a camisa do Golden State. Do Curry. Tem a camisa do Golden State? Massa. Eu queria ter. A Renata gosta de basquete também, legal, hein? Gostei de ver, Renata. Nós vamos falar de basquete aí semana que vem. Vou falar desses caras tudo aí. O LeBron, ele é ala, né? E
O Curry é armador, né? É um pouquinho diferente, assim. Mas o Curry jogando, realmente, o Curry dá gosto, viu? Enfim, aí o LeBron James, assim, ele é unanimidade, ele é um cara muito grande, né, gente? Ele é super famoso, tudo que ele fala tem um sentido muito grande, assim, né? E aí, gente, graças a Deus, né, no meu ponto de vista, né, ele é um cara que ele usa o espaço enorme que ele tem na mídia, porque ele é o maior, ele é muito grande, ele é muito bom, ele é muito competente, para causas sociais, né, gente? O LeBron, assim, ele é super ativo politicamente, essa questão que teve lá do George Floyd, lá, ele foi um dos líderes do movimento, falar, galera, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, não dá para ter jogo, a gente tem que chamar a atenção disso, isso está errado, isso tem que parar, isso aí. Eu não sei se ele conhecia a pessoa que morreu, ou ele conhecia amigo, tinha algum jogador de basquete que estava na bolha lá, tinha alguma relação com o George Floyd lá, que morreu. Mas, enfim, ele foi o primeiro cara que foi lá e se mobilizou, gente, e tá sempre, assim, no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, ele fez campanha contra o Trump também, inclusive, também, assim, ele é um cara, assim, admirável, gente, assim, eu acho uma pena que mais pessoas não sigam o exemplo dele. E, assim, eu falei há pouco tempo do Jordan, assim, o Jordan era o Pelé do basquete, né, o Jordan jogava demais, o Jordan era... até existe, né? Existe quem discute, né? Se ele era o melhor jogador da história ou não, assim, mas para mim é indiscutível. Tipo, se o Jordan, o que ele fazia em quadra era, né? Não tem nem como descrever, assim. O Jordan era diferente mesmo. Quem quiser saber um pouco a história do Jordan, gente, tem um documentário, não, uma série na Netflix, né? Que é o The Last Dance. Vou escrever aqui. Essa é a primeira coisa que eu vou escrever aqui. Vou escrever 1000 coisas aqui para vocês hoje, de sugestões. Last Dance. Fala sobre. Isso aí é recente, tá, gente? Tem pouco tempo que foi lançado isso aí, o The Last Dance. Fala sobre a história do Jordan, né, na NBA, no Chicago Bulls, né? E o Jordan, assim, tinha a mesma situação do LeBron, né? Tipo assim, ele era unanimidade, ele é um cara negro, né? E o Jordan, ele era cobrado para isso, tá, gente? Isso aí é falado lá no documentário, tá? No documentário, na série, que vocês, né? Eu não sei qual é a classificação disso, não. Mas lá fala, sabe? Tipo assim, ele era cobrado para que ele tivesse uma voz mais ativa, né? Para que ele falasse para os seus, né? Tipo assim, ô irmão, você subiu, se acendeu, você é famoso no mundo inteiro, né? Você é uma pessoa negra de super destaque aí. Tipo assim, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Na sua família, né? Nos caras do seu bairro aqui, né? Que viveram com você. Vamos, né? Tentar trazer algumas melhorias aí pra galera também, né? Ele era muito cobrado em relação a isso e ele não tava nem aí, né? Ele não isso aí não é a minha praia e pronto, acabou. Direito dele, né? Mas é uma pena. E é uma pena que mais esportistas não sejam como o nosso King James aqui, tá bom? Então é importante falar dele aqui, porque ele é um dos líderes aí desse movimento, né? E esse símbolo, né, gente, de ficar ajoelhado, ele ficou famoso por causa desse carinha aqui, né? Que é o Colin Kaepernick, né? O que acontece? Ele foi um dos primeiros, ele se destacou nessa situação porque o que acontece? Isso aqui é NFL, né, gente? Que é o futebol americano, né? Quando tocava o hino dos Estados Unidos, né, lá na NFL, ele um belo dia lá, ele falou assim, eu não vou tocar, eu não respeito esse hino, não. Tipo assim, meu país aqui tem várias pessoas aqui que estão morrendo, existe discriminação demais e tudo, e eu não vou respeitar isso aqui, não. Alguém tem que falar alguma coisa, tudo. Eu não vou me levantar, não vou fazer reverência ao hino, não. E ficou ajoelhado lá e é isso mesmo, assim, entendeu? O cara falou assim, ó, fez o seu protesto lá. E o que foi legal, gente, que ele fez o protesto sozinho. Era só ele que estava aqui ajoelhado ali, né? Ele, assim, não tinha... Não era a galera lá que tava lá, vamos lá e tudo mais aqui, gente. Não, fazer em grupo, assim, que dá uma coragem, né? O cara não, o cara fez a parada sozinho. E aí, tipo assim, hoje em dia ele é... Fato é, ele não tem mais time, né? Ele tá desempregado aí tem uns 4 anos já aí. Assim, eu não conheço tanto a NFL para falar que é por causa disso. Muita gente fala que ele é boicotado pelos times. Outras pessoas falam que ele não é competente. Eu não posso dizer isso. Não sei. Sei que ele está desempregado. Eu não sei porque eu não acompanho tanto a NFL. Nunca vi esse cara jogar, né? Para falar a verdade. Mas fato é que ele não trabalha hoje. Está sem clube. Então esse aqui é um post do Instagram, né? Do LeBron, né, gente? Que chamou atenção aqui para a situação, né? Comparou, né, o gesto aqui de ajoelhar do policial, esse aqui é o George Floyd, né, pra quem não sabe, né, gente, o George Floyd morreu nessa situação aqui, né, ele tava desarmado, não tinha feito nada, né, até onde eu sei,
policial foi lá e imobilizou, entre aspas, ele e asfixiou o cara morreu. O cara morreu. E ele tinha avisado, ele falava assim: oh, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. E o cara não parou, o policial não parou, ficou enfocando o cara lá. Direto isso aí acontece aqui no Brasil também, né, gente? Todo mundo sabe disso aí, né? Todo mundo vê as notícias aí, né? A pessoa vai lá imobilizar a outra lá e acaba matando a pessoa, né? Infelizmente. E aí e aí esse post aqui do Lebron tá falando, né? Tipo assim, é por causa desse tipo de situação aqui que nós nos mobilizamos, né? É por causa disso aqui que this is why, né? Que é isso que ele tá falando. É por causa disso, né? Esse é o motivo. Esse é o motivo de que a gente se ajoelha, né? Que a gente está protestando, né? Para que isso mude. Esse aqui é o Instagram do LeBron James. Aqui. Triste realidade, triste realidade. Com certeza. Então, assim, gente, é esse o momento, não. Que eu quero falar uma coisa, mas não é nessa hora, não. Bom, então, assim, outros momentos importantes, né, gente, das pessoas negras, né, no esporte, talvez o mais clássico desses, do que aconteceu, o mais antigo também, né, é o Jesse Owens, né, esse aqui foi na Olimpíada, tá, gente, lá na Alemanha, na época do regime nazista, né, o Hitler, eu falei com vocês, né, nas outras O aulas, né, Hitler não deu a medalha, né? Oi? Não lembro se foi isso. Parece que o Hitler não deu a medalha pra ele, né? Ele Ele saiu, ele foi embora do teve uma estádio. parada dessa. Tipo assim, eu falei com vocês, né, há pouco tempo, né, a prova de atletismo, na verdade, a prova de 100 metros é a prova mais badalada, é a prova mais famosa, né, do atletismo. Todo mundo quer ir ver a prova de 100 metros, essa que é a prova massa e tudo mais. E aí, tipo assim, o Hitler foi no estádio, né, estádio olímpico, assistir a prova de 100 metros, né, para ver o alemão ganhar lá, e ser campeão olímpico e tudo. E aí, eis que uma pessoa negra ganha, né, e dá aquele prazer na gente, né, falar, que delícia, né. Então, aceita essa aí, né, Hitler. O Hitler ficou. O Igor tá falando que o Hitler não entregou a medalha, pode ser que seja verdade, eu só não tenho certeza, né? Deve ser isso mesmo, não duvido nada. Ficou lá todo insatisfeito lá, ficou com raiva lá, né? Da situação por quê? Porque ele foi lá para ver o branco ser supremacista, né? Mais uma vez, né? E não foi isso que ele viu, né? Ele viu o branco ser derrotado por uma pessoa negra, né? E aí, né, gente, isso aí foi um ato histórico e tudo mais, né? Mas assim, infelizmente, assim, o Jesse Owens ficou famoso na época, né? Todo mundo comemorou quando ele chegou nos Estados Unidos, né? Ele virou herói e tudo mais, assim, mas isso passou, tá, gente? Depois de alguns anos, assim, ele teve um fim de vida, assim, com um emprego comum, assim, ele não ficou famoso, não ficou nada. O presidente dos Estados Unidos não cumprimentou ele, né? Por causa dessa grande vitória que ele teve aqui, que ele foi campeão olímpico, e ele passou a viver todas as dificuldades que as pessoas negras viviam, né, nos Estados Unidos, desde essa época. Existem vários filmes, tá, gente, em relação a isso aí. Na verdade, os filmes eu vou falar depois, eu tô querendo me acelerar aqui, não sei porquê. Isso. Então, continuar aqui, acelerar um pouquinho, na verdade, porque a gente tá atrasado aqui, ó. E aí, gente, essa outra situação aqui aconteceu pouco mais de 30 anos depois, né, o Jesse Owens foi em 1936, isso aqui foi nas Olimpíadas do México, né, na prova de 200 metros, né, o vencedor e o cara que ficou ali em terceiro lugar, né, eles fizeram esse gesto político aqui, né, de levantar a mão com o punho cerrado para cima, e no caso aqui com luvas negras, né. Isso aqui, gente, é um ato de resistência, a gente vai ver nos slides aqui para frente também, né, que ficou, bastante famoso, né, essa mãozinha para cima aí, né, mas ele é principalmente, tá, gente, identificado com o Partido dos Panteras Negras, tá, dos Estados Unidos, né, gente, que é um partido, assim, que totalmente, assim, que nasceu, eu não sei se existe ainda, mas, assim, que existiu, assim, por causa de questões raciais, tá, gente, partido de pessoas negras, né, feito para mudanças, né, positivas, né, para pessoas negras, né, um partido que foi atacado politicamente, foi atacado de tudo quanto é forma que a gente pode pensar aí, tá bom? Mas é um símbolo, os Panteras Negras são um símbolo da resistência, tá, gente? Contra toda a opressão que as pessoas negras passavam, principalmente nos Estados Unidos, mas também no mundo, tá, gente? Então, assim, eu gosto muito do Oscar, né, gente? Gosto bastante de filme, né? Sou maluco com cinema. E, assim, o Oscar de 2021 tá para acontecer, né? Daqui a pouco, né? Em abril, esse mês que vem. E já tem a lista de filmes, né? Que vão concorrer a melhor filme. E
a melhor diretor e tudo mais, já tem as listas lá, né? E um dos filmes, gente, conta, assim, que eu assim, igual eu disse, né? Eu assisto todos os filmes, todos os anos, que vão concorrer a melhor filme. Pelo menos a melhor filme, né? Eu tento assistir de melhor ator e atriz também, e de melhor diretor também, uns filmes de língua estrangeira e tudo mais. Mas pelo menos os filmes, né, que vão concorrer a melhor filme, eu tento assistir. Dos 8 filmes, eu já vi 6 esse ano. E o melhor que eu vi é esse aqui, ó. Judas and the Black Messiah. Eu posso ter escrito Messiah errado aqui, tá? Não tenho certeza não. Esse filme é legal demais, gente. Esse filme é sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam. Ele conta a história desse partido, né? Do Partido das Panteras Negras, né? De dentro do partido, assim, com coisas bastante... História real, obviamente, né? Com coisas, assim, bastante... Como é que eu vou dizer, assim? Bastante, assim, de bastidores, assim. Conta as coisas de dentro do partido mesmo, assim. Tá bom? E outro filme que fala bastante também sobre esse Partido dos Panteras Negras, né? Esse que eu vou falar agora tem no Amazon Prime, tá, gente? É legal demais também, um dos filmes que eu mais gosto, né? É o Infiltrado na Clã. Alguém já viu Infiltrado na Clã, gente? E tem o Amazon Prime, e a Amazon Prime é R$ 10 por mês, gente. Tá bom? No Netflix é um pouquinho mais caro, né? Vale bastante a pena assistir esse filme aí, né? Que é o Infiltrado na Clã também, conta bastante sobre os Panteras A Negras também. Netflix é mais barato. Não, Netflix é R$ 30, gente, não? Não, é 20. Ah, não, mas o Amazon é R$ 10 apenas, gente. R$ 10. Amazon Prime é 30. Não, gente, não é isso. Eu pago R$ 10. Depois eu vou mostrar meu extrato de cartão de crédito. É R$ 10. É É R$ 10. 10. Paga pra mim, professor. Você tá dando bobeira aí, Radinho. É R$ 10. Ah, não, é a Disney que é caro, que é 30 conto. Ah, tá. Pois é, enfim, né? A Bruna parece que tem, né? O Amazon Prime aí. Tá lá, viu, gente? Infiltrado na Clã. Bem legal. É do Spike Lee, né? Que é um diretor que é bastante envolvido com as causas sociais também. Alguém falou alguma coisa aí? Ah, o Sete Chicago é maravilhoso. Dos que eu vi até agora é merchan. Tô fazendo merchan mesmo. Vou fazer mais, vocês vão ver. O Sete Chicago o Sete de Chicago é o que eu achei o segundo melhor por enquanto. Só faltam 2 para eu assistir. É isso, né? Então, esses caras aqui também, eles foram boicotados, tá, gente? Eles depois que eles fizeram esse ato aqui, acho que eles foram expulsos da delegação e não competiram mais, assim, eles sofreram, assim, retaliação depois também. E aí, por último, né, gente? Não, por último, não. Esse carinha aqui, que é o Muhammad Ali, esse sim, ele era totalmente envolvido com as causas sociais, assim. Esse cara fez muito, super inteligente, super, assim, eloquente, sabe? Ele foi muito massa. E ele também era o melhor do mundo na modalidade dele, né? Ele, salvo engano, até hoje ele é considerado o maior pugilista da história, um dos melhores atletas, não é nem pugilista só, um dos melhores atletas da história, tá? Então, assim, uma das coisas que acontecia nos Estados Unidos, gente, que acontece, né, até hoje, é que os Estados Unidos sempre está envolvido com alguma guerra, né, gente? Desde que os Estados Unidos existem, né? Então, assim, sempre tem tropas americanas aí pelo mundo inteiro aí, né? E na época na época que o Muhammad Ali, ele era novinho, né, ele chegou a ser, eu esqueci a palavra de manhã cedo, esqueci de novo hoje. Ele foi chamado para o exército, não é convocado a palavra, não, ele foi... Tem uma palavra para isso, né, quando o exército chama a pessoa pela, né, acho que não sei se é convocado mesmo, pro exército, para ir para a guerra. E ele se recusou, né? Ele falou, não vou não, Por que eu vou lutar com o pessoal lá do Vietnã, assim? Aqui, nos Estados Unidos existe o termo que eles chamam de niga, né, gente? Não sei se vocês já ouviram falar. Niga é como se fosse o nosso crioulo, tipo assim, é um termo pejorativo, né? É um termo que eles usavam contra os escravos, né? É um termo pejorativo, é um termo ruim, né? Que você não pode usar esse termo, né? Niga. E aí, como se fosse crioulo, né, pra gente aqui, mas não é exatamente isso, não. E aí, tipo assim, ele fala assim, não, por que eu vou lutar contra os Vietnã, com a galera lá do Vietnã lá? Não, eles não me chamam de niga. Aqui nos Estados Unidos, toda esquina aqui tem um cara que vai e me chama de niga. Meus inimigos estão aqui, meus inimigos não estão lá, não. Eu não vou, não. E isso acontecia muito, tá, gente? Tipo assim, desde essa época até hoje, tipo assim, as pessoas, elas, que eram chamadas, né, para ir para a guerra, né, são principalmente as pessoas pobres, né,
e as pessoas negras principalmente, tá? E não só eram chamadas, né, mais para ir para a guerra, como também elas ficavam em posições de frente, né, posições mais expostas, né, para morrer, posições mais perigosas, né? Então, tem uma música aqui que é clássica dessa situação, que eu vou colocar aqui para vocês, rapidinho aqui. Estou mexendo no meu Spotify aqui. Que aí vocês vão falar, Fraga, essa música aí. E é uma música que é sobre isso, né? Que é sobre a guerra, né? Vocês vão conhecer aqui, ó. Vocês der só um segundinho, que o vovô aqui tem dificuldade, né? Com tecnologia. Cadê o tem? Pronto, aqui, ó. Eu ia colocar no YouTube, mas de manhã cedo deu pau, gente, quando eu coloquei no YouTube, então eu vou ter que colocar o som aqui só para vocês ouvirem aqui. Eu acho que vocês já devem ter ouvido a música pelo menos uma vez, né? Talvez vocês não saibam que era isso que ela significava, né? Então escutem aí, aqui, ó. Essa aqui, ó. Nessa não, desculpa. Aqui, ó. Isso. Então, assim, a música já... Vocês conhecem... Alguém conhece a música, gente? Vocês conhecem? O Igor falou que conhecem, né? Que assistem, né? Sim, é muito bom o quê? O filme, vocês estão falando que você falou? Eu conheço, essa música é muito boa, hein? Melhor banda, velho. É a banda System of a Down. A primeira frase que eles falam ali é essa aqui, ó, gente. Why they always send the board? Porque a música começa assim, né? Que é sem o do, né? O certo seria Why do they always send the board? Né? Enfim. Que é exatamente isso, né? Tipo assim, a pergunta é por que eles sempre mandam os pobres? Por que eles sempre mandam os pobres, né? A música termina com essa pergunta também, né? Why do they always send the poor? They always send the poor. Não é isso, gente? Então, assim, é um outro tipo de manifestação que existe também, né? Contra essa questão aí do exército americano também, né? E o Mohamed Ali, eu vou deixar mais uma coisa. Hoje eu vou deixar cheio de coisa no chat aqui pra vocês, gente. Ele deu essa entrevista aqui, gente. Isso aqui, gente, eu vou de verdade, assistam isso aqui. Isso aqui tem roqueiro, eu gosto de rock mesmo. Assistam essa entrevista que eu vou colocar aqui, gente. Tem menos de 3 minutos. Isso aqui é 2 minutos e 40 e pouquinho, assim. É legal demais, assim. É ele questionando. Tipo assim, o tanto que a vida do negro era difícil, né, nos Estados Unidos. Ele falava assim, mãe, tipo assim, eu vou na igreja e tudo é branco, Jesus é branco, as pessoas são brancas e tudo. Tipo assim, por que ninguém é preto? Tipo assim, será que é errado? Será que não é legal ser negro e tudo? Tipo assim, ele leva vários questionamentos, assim, muito, assim, interessantes de como que a sociedade, assim, ela praticamente, assim, ela mostra o tempo todo que o correto, entre aspas, tá, gente, é ser branco, né, e como que as pessoas negras, elas se sentem oprimidas, né, principalmente nos Estados Unidos. Assistam isso aí depois, tá, gente? 3 minutinhos só. E o Mohamed Ali, né, foi falado aqui, é um cara muito bravo aí, nessa história toda. E aí, gente, nós falamos de alguns atletas, né, ao longo do mundo aí, né, mas, assim, duas pessoas que eram bastante identificadas, assim, com vários tipos de luta, né, não só questões raciais, mas questões políticas também, né. Nós temos aqui do Atlético Mineiro, né, vocês veem que eu não falo só do Cruzeiro aqui, o Reinaldo, né, que estava sempre com esse punho cerrado também, né, que é esse símbolo de resistência, né, que eu falei com vocês. Ele era, salvo engano, ele era afiliado com o partido lá das Panteras Negras também, ou então era simpatizante, e tentava levar essa mensagem aqui para os campos brasileiros também, tá bom? E o Sócrates, né, gente? O Sócrates era um jogador do Corinthians, né? Acho que talvez tenha jogado no Flamengo depois, jogou na Itália depois. Extremamente, jogou na seleção brasileira, né, de 82, né, que é considerada a melhor do mundo, melhor da história, né? Extremamente envolvido com política também, com a democracia, né? Tanto dentro do Corinthians, mas como no país também, né? Ele lutou para a volta da democracia, né? Durante o período da ditadura. Quando ele foi para a Itália, ele se envolveu com o movimento dos trabalhadores lá. Ele estava sempre assim olhando para o povo também, né? Outra pessoa que usou bastante a sua imagem, né? Em serviço das pessoas também, tá bom? Duas pessoas aqui para fechar essa parte da aula, né?
Reinaldo, do Atlético Mineiro, né? E o Sócrates, do Corinthians. Os dois da década de... Um pouquinho da década de 70, talvez, né? Mas mais da década de 80, tá bom? E essas coisas, infelizmente, elas estão cada vez sumindo, né, gente? As pessoas estão ficando... As pessoas são politizadas para ficar brigando no Instagram, no Twitter, né? Mas para ir lá e fazer alguma coisa para as outras pessoas, né? Poucos atletas têm esse envolvimento, não é isso? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Terminada essa primeira parte, falamos um pouco da história do esporte, né? Do como é que o esporte surgiu, né? E depois um pouquinho de questões políticas, né? Do esporte. Alguém quer comentar alguma coisa? Gente, vocês estão tão calados hoje, gente. Tô meio triste com isso. Não sei se é porque vocês não estão gostando, o que vocês estão achando. Eu vou interromper a gravação aqui, gente, porque depois eu vou colocar lá no YouTube separado, lá uma aula da outra aqui. Se eu interromper, vão ficar 2 arquivos, vocês não vão saber, né? Mas acho que fica, né? 2 arquivos, né? Deixa eu ver. Interromper a gravação.